Muito bom dia a todos. É com imensa satisfação que damos início ao primeiro evento do Grupo de Estudos da Reforma Tributária, o GERT. Meu nome é Rubens Souza, eu sou o idealizador do GERT e serei o mediador no nosso evento dessa manhã de quinta-feira, gelada. Bom, em sendo o primeiro evento do GERT, é importante só contextualizar a todos do que se trata o grupo, né? Basicamente, o grupo é formado por profissionais do direito tributário, via de regra, e visa trocar informações, análises e promover debates sobre o tema mais quente do ano, que é a reforma tributária. A temática do grupo é exclusiva sobre a reforma, mas nada impede que mensagens sobre networking e pertinentes a outros assuntos tributários sejam abordadas dentro dos limites do bom senso. O grupo tem atividade no WhatsApp e hoje conta com 115 participantes, entre advogados de escritório, advogados de empresa, contadores, executivos, professores e políticos. Temos políticos também no grupo. O principal escopo do GERT é manter os seus integrantes atualizados do tema e, eventualmente, contribuir para o debate político sobre a reforma. Se interessou em participar, por favor, envie e-mail para mim no rsouza@wfaria.com.br. Eu preciso só do seu nome completo, do seu celular com WhatsApp e o local onde trabalha. A participação é totalmente gratuita, tá? Muito bem, como está na chamada do evento, pretendemos abordar nesse primeiro momento as diferenças, prós e contras, de se fazer uma reforma tributária ampla, envolvendo diversos tributos e entes federados, União, Estados e municípios, e se fazer uma reforma tributária fatiada, com discussão segmentada por tributo. Mas antes de entrar no tema, chamando os nossos ilustres expositores aqui, é importante traçar um breve panorama sobre a reforma tributária, a fim de contextualizar os espectadores sobre o cenário atual. Como se sabe, a reforma tributária já foi promessa de vários governos passados, mas o custo político envolvido na aprovação das medidas sempre foi um dos principais obstáculos para se seguir com as aprovações. Diversos projetos de reforma tributária já foram protocolados na Câmara e no Senado Federal, tendo ganhado mais relevância as PECs 45 e 110. Ambas as PECs pretendem ali a criação de um tributo sobre o consumo, um IVA moderno, que seria o resultado da união de diversos tributos existentes em um tributo só, e com a arrecadação unificada. Tudo isso tem a finalidade ali de simplificar o sistema tributário. Com o avanço dessas PECs, no início de 2020 foi criada a Comissão Mista da Reforma Tributária. O relatório final dessa comissão foi entregue pelo deputado Aguinaldo Ribeiro em maio desse ano. Mas esse relatório foi praticamente natimorto, porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, declarou, enquanto era lido o relatório, que a comissão mista seria extinta por ter extrapolado o prazo de sessões. Na prática, com a pretensão de extinção da comissão mista, o Arthur Lira deu início à ideia de seguir com uma reforma tributária fatiada, em linha com os desejos do governo federal. Depois de muitas discussões, foi declarado que o relatório e os trabalhos da comissão seriam aproveitados, mas que estaria sendo deixada de lado, a princípio, a ideia de uma reforma tributária ampla nesse primeiro momento. Para a reforma fatiada, então, foi fechado um acordo entre o Ministério da Economia, presidentes do Senado e da Câmara sobre o que tramitará em cada casa. Para a Câmara, os deputados ficaram os seguintes temas: criação da CBS, com a unificação e simplificação do PIS/COFINS, o projeto de lei número 3887 de 2020, a reforma do imposto de renda, que é o projeto de lei 2337 de 2021, projeto bem polêmico apresentado na semana passada, as alterações no IPI para reduzi-lo a um excise tax sobre produtos com externalidades negativas, como cigarros, bebida alcoólica, enfim.
E, nesse caso, são essas as medidas que ficaram para a Câmara dos Deputados. Já para o Senado Federal, ficará a discussão com a criação de um IVA, a fim de unificar ICMS e ISS. Esse IVA, em conjunto com a CBS, que tramitará na Câmara, criará o cenário ali do IVA dual, né, que temos o modelo no Canadá, em que se preserva ali a autonomia dos entes estatais, né? Esse é o discurso por trás disso. No Senado também ficará a tramitação de um novo refis, que nada tem a ver com a reforma tributária, mas é uma medida essencial nesse momento, principalmente de pandemia. Então, só para fechar aqui o que ficou para cada casa, Câmara dos Deputados fica com CBS, IR e alteração do IPI. Senado Federal fica com o IVA, que vai unificar ICMS e ISS, e o novo refis. Muito se falou também, antes desse alinhamento, sobre a desoneração da contribuição sobre a folha de salários, né, com a criação de uma nova CPMF, que seria um tributo sobre transações digitais. Mas essa importante alteração não foi objeto da divisão de tarefas entre as casas. Então, acreditamos que tenha ficado em segundo plano ou simplesmente descartado. Muito bem. Nesse cenário, seria acertada essa postura do governo federal de fatiar a reforma? Será que fatiar não tornará mais tormentoso e incerto o resultado esperado? Ou será que fatiar terá um custo político menor para aprovação? É para responder essas e outras perguntas que eu convoco aqui os nossos brilhantes expositores e também membros do GET, né? O primeiro deles que eu gostaria de chamar para compor a nossa mesa aqui é o doutor Alexandre Pacheco. Doutor Alexandre. Como é que vai? Agradeço o convite, um prazer estar aqui com vocês. Um prazer é nosso, doutor. Doutor Alexandre é sócio no Aires Ribeiro Advogados, é professor da FGV, do Mackenzie, da pós-graduação da USP, é membro do Conselho Superior de Direito da FEComércio e é um prazer tê-lo aqui compondo a nossa banca, doutor Alexandre. Muito obrigado. Eu queria chamar aqui também o doutor Bernard Api. Bom, obrigado, Rubens, obrigado pelo convite, parabéns ao Gert aí pela iniciativa, e cumprimentar aqui os demais palestrantes, o Alexandre e o Gabriel. Excelente. Muito bom, doutor Bernard. O doutor Bernard Api, ele é diretor do Centro de Cidadania Fiscal, que é o famoso CECIF, é formado em Economia pela USP, foi secretário executivo e secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda de 2003 a 2009, sócio-diretor da LCA Consultores em 1995 a 2002 e 2012 a 2014, é diretor de Estratégia e Planejamento, foi diretor de Estratégia e Planejamento da BMF Bovespa de 2009 a 2011, também presidiu o Conselho de Administração do Banco do Brasil e o Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. E não menos importante, é o idealizador da PEC 45, da reforma tributária, né? Muito bem, doutor Bernardo, é um prazer imenso tê-lo aqui conosco. Eu vou chamar aqui agora também o doutor Gabriel Quintanilha. Bom dia, doutor Gabriel. Bom dia, Rubens, muito obrigado pelo convite, é uma honra muito grande estar aqui, fazer parte do GERT, participar desse momento histórico, desse debate histórico, com pessoas tão especiais que eu sou fã incondicional, o Alexandre, o doutor Bernard, é uma honra muito grande estar aqui, eu estou me sentindo aquela criança que ganhou uma bicicleta e está curtindo nos primeiros momentos. Muito obrigado pela oportunidade. Puxa, a honra é toda nossa. Assim, eu sou fã de carteirinha desses três que estão aqui. Infelizmente, a gente teve um imprevisto com a doutora Patrícia Subox, que participaria também desse nosso evento. E ainda há uma esperança dela, de repente, aparecer por aqui. Ela teve uma questão familiar. Esperamos que esteja tudo bem, doutora Patrícia, mas ela aparecendo aqui, a gente coloca ela, mas infelizmente na introdução aqui não poderemos apresentá-la. Bom, muito bem. Para as nossas exposições, contaremos inicialmente com 10 minutos livres para cada expositor, não é necessário usar todos os 10 minutos.
e depois mais 15 minutos para eventuais comentários e debates entre os próprios expositores. Tá? Ao final, faremos a interação com os comentários e perguntas que forem formuladas pelo YouTube. Então, por favor, não deixe de interagir conosco. O nosso evento ficará muito mais atraente e produtivo com a interação de vocês. Para iniciar as exposições, eu convoco inicialmente o Dr. Benar, principalmente porque ele terá um outro compromisso às 10h30 e provavelmente deverá nos deixar antes do término do evento. Dr. Benar, agradecemos o espaço gentilmente cedido na sua agenda, que deve estar, de fato, bem atribulada nos últimos dias, principalmente com esse projeto bomba que veio na semana passada. Mas, sem mais delongas, Dr. Benar, a palavra é sua. Bom, mais uma vez, obrigado ao Gert e ao Rubens aí pelo convite participar dessa discussão. Eu primeiro vou começar, a discussão aqui é reforma ampla ou fatiada. Eu primeiro começar a discutir o que é reforma fatiada. Se reforma fatiada significa discutir separadamente tributação do consumo, tributação da renda, tributação do patrimônio, da folha, em princípio, ok, a não ser que você queira, eventualmente, o aumento de receita numa categoria de tributo compensar a redução de receita em outro, mas, em princípio, dá para discutir mudanças no imposto de renda separadamente, discussões na tributação do consumo. Mas, na verdade, a reforma fatiada que o governo tem falado é a reforma da tributação do consumo. Então, nós tínhamos, desde 2019, no Congresso, 2 projetos tratando de uma reforma ampla da tributação do consumo, como já disse o Rubens, a PEC 45 da Câmara, a PEC 110 do Senado, e vários substitutivos globais apresentados às duas propostas, que tratavam de uma forma ampla da tributação do consumo, que englobavam, no caso da PEC 45, o PIS, COFINS e IPI, que são federais, o ICMS estadual e o ISS municipal, e no caso do Senado, ainda outros tributos dentro desse escopo da reforma tributária. O governo, no entanto, tem sinalizado que pretende discutir apenas uma reforma do PIS/COFINS, que a ideia básica está consolidada nesse PL 3887, que foi apresentado no ano passado, ao invés de discutir uma reforma ampla. E então, aqui, quando eu estiver falando reforma ampla, estou falando reforma ampla do consumo, que inclui ICMS e ISS, e reforma fatiada, estou falando apenas da reforma do PIS/COFINS, e eventualmente, num segundo momento, essa mudança aí transformando o IPI no imposto seletivo. E, diga de passagem, o governo já não está mais falando em mandar um projeto de lei transformando o IPI no imposto seletivo, tá? Eles já estão falando em talvez fazer isso dentro do escopo da PEC, não está menos claro agora, até porque não é fácil fazer essa mudança do jeito como o governo está falando. A questão, então, entre uma opção de fazer uma reforma ampla, incluindo ICMS e ISS, uma reforma só do PIS/COFINS, primeiro ponto relevante com relação a essa opção. O impacto positivo sobre o crescimento de uma reforma ampla é muito, muito maior do que uma reforma só do PIS/COFINS. A gente tem um estudo que está no site do Centro de Cidadania Fiscal, do Braulio Borges, que mostra que a aprovação de uma reforma, nos termos da PEC 45, poderia aumentar o PIB potencial do Brasil em 20 pontos percentuais em 15 anos. Você pode até questionar, dizer, não é isso, mas o fato é que é um efeito muito grande e qualquer economista competente que você questionar vai dizer que o efeito é muito grande, sim, de uma boa reforma da tributação do consumo do Brasil, porque as distorções são absolutamente monumentais. São distorções que aumentam custos para as empresas, são distorções que levam a um grau de litígio absolutamente monumental, são distorções que geram cumulatividade, e ao gerar acumulatividade, acaba onerando investimentos, exportações e prejudica o crescimento do país, e são distorções, sobretudo, que levam a economia a se organizar de forma muito ineficiente. Um bom sistema tributário, ele é neutro, ele deve distorcer o mínimo possível a forma de organização da economia. Significa que a regra tem que ser o mais homogênea possível para todas as situações. No Brasil, a gente só tem exceção, a gente não tem regra. Não é brincadeira, não. Nos tributos indiretos, a gente só tem exceção, não tem regra, e, obviamente, a economia está toda organizada de forma completamente ineficiente por conta dessas distorções no sistema tributário, não só por causa de benefícios fiscais, mas toda a própria diferenciação em tributação de serviços, mercadorias, diferença entre setores, diferença de alíquota, tudo isso leva a economia a se organizar de forma ineficiente. Então, do ponto de vista do escopo da reforma, uma reforma ampla teria um impacto enorme sobre o crescimento da economia
como eu falei, é um estudo estimando em 20 pontos percentuais em 15 anos, enquanto que uma reforma só do PIS/COFINS tem um estudo da Secretaria de Política Econômica que estima o impacto no PIB entre 0,7 e 1 ponto percentual de aumento do PIB. Tá certo? Quer dizer, eu pessoalmente acho até que é mais, eu acho que até que pode dar uns 2% de aumento do PIB, uma reforma só do PIS/COFINS. Mas é uma fração, 10% do efeito de uma reforma mais ampla, e obviamente, quando a economia cresce mais, todo mundo é beneficiado. Os trabalhadores são beneficiados porque aumenta o poder de compra, as empresas são beneficiadas porque aumenta o lucro, o governo é beneficiado porque mantendo a carga tributária arrecada mais. Todo mundo é beneficiado pelo maior crescimento da economia. Então, aí vem a grande questão que eu queria discutir, que é uma questão política. Por que essa opção por uma reforma, eu não vou dizer nem fatiada, vou dizer uma reforma restrita? Por que essa opção por uma reforma restrita do PIS/COFINS? Quando, na verdade, o governo sequer tentou aprovar uma reforma ampla. A reforma ampla foi discutida no Congresso e o governo, ao invés de apoiar, pulou fora. Falou, não, o que eu quero é esse daqui, é uma reforma muito mais restrita, e no momento em que existiam condições políticas, eu acredito, para aprovar uma reforma ampla. Esse é o ponto mais importante. A reforma tem consequências, tem resistências, ninguém aqui vai dizer que é fácil de aprovar, mas tem dois tipos de resistência. Tem resistências federativas, e no passado a grande dificuldade para aprovar uma reforma, incluindo o ICMS, era a resistência dos estados, mas hoje a gente tem os 27 secretários de Fazenda dos estados apoiando uma reforma que extinga o ICMS, substitua por um IBS sem benefício fiscal e cobrado no destino. Ou seja, na verdade, a gente tem as 27 unidades, os 27 estados apoiando a reforma ampla. Os pequenos municípios apoiam. Tem uma resistência dos grandes municípios, é verdade, mas em termos de poder político, eles têm muito menos poder político que os pequenos municípios dos estados. Tem resistências setoriais, sim, é verdade, tem resistências setoriais, a reforma redistribui carga, o setor de serviço diz que é prejudicado, mas na verdade não é. Tem um outro estudo que está no site do Centro de Cidadania Fiscal, dos economistas Edson Domingues e Débora Cardoso, que mostra que, mesmo com hipóteses muito conservadoras sobre o impacto da reforma sobre a produtividade, todos os setores da economia são beneficiados, todos, inclusive serviços prestados a consumidores finais, que seriam os setores mais afetados. Sim, alguns setores são mais beneficiados, outros são menos, mas todos os setores são beneficiados, mas para a questão da resistência setorial tem que fazer algumas concessões, e o deputado Aguinaldo Ribeiro, no relatório que ele apresentou na comissão mista, já fez algumas concessões que eu acho que provavelmente seriam suficientes para viabilizar a aprovação da reforma tributária do ponto de vista da resistência setorial. E mais, a proposta, tanto a PEC 45 quanto a 110, tem uma transição. O impacto não é todo de imediato, e isso facilita a absorção dos impactos nos diversos setores da economia, inclusive das empresas que realizarem investimentos com base no sistema tributário atual e que vão ter que passar a operar com um novo sistema tributário. O PL 3887, ao contrário, tem uma série de problemas. Primeiro, tem problemas de ordem jurídica que eu vou deixar para vocês discutirem aí, porque eu acho que não é minha área, mas tem pessoas que questionam aí se o PL 3887 é constitucional ou não, mas eu deixo para os especialistas discutirem. Segundo, o PL 3887 não tem transição, e o fato de não ter transição gera uma percepção de impacto da reforma pior do que um projeto com transição. Isso é um ponto importante para a gente entender, até porque quando você muda preços relativos, os setores que aumentam a carga tributária tendem a repassar somente carga tributária para o preço imediatamente. Aqueles que reduzem, eles tendem a repassar no longo prazo, depende da estrutura competitiva e do grau, da situação, do nível de atividade, a hora que você está no ciclo econômico, mas tende a repassar no longo prazo. Na hora que você faz uma mudança sem transição, você pode ter uma percepção de efeito negativo da reforma, porque vão aparecer no curto prazo os aumentos de preço e não as reduções de tributação, que mesmo mantendo a carga tributária. Tem um problema extremamente sério no PL 3887, que é essa alíquota de 12%, aliás, estranhíssimo número, quer dizer, todo mundo que faz conta já dizia que aumentava a carga tributária, e agora o governo
já está dizendo que não, dá para fazer com uma alíquota de 10% e ainda uma alíquota reduzida para serviços. Então, me desculpe, quer dizer, quem fez a conta quando eles mandaram o projeto, tá certo? Se o próprio governo está dizendo que com a alíquota de 10%, na média, mais baixa ainda para alguns setores, dá para manter a carga tributária, eles certamente eles estavam calibrando para aumentar a carga tributária quando mandaram o projeto. Isso é um problema, inclusive o PL 3887 não tem nenhum mecanismo de ajuste em caso de aumento de carga tributária, enquanto, portanto, a PEC 45/110 são montadas para garantir que não tem aumento de carga tributária durante a transição. E, finalmente, e esse é o problema que eu acho que... Qual o problema, então, que eu vejo de fazer uma reforma? Não chamo fatiada, chamo uma reforma restrita, uma reforma parcial só do PIS/COFINS. Primeiro, eu acho que é um desperdício de capital político. Se você usar capital político para aprovar isso, você não vai ter capital político para aprovar a reforma ampla nesse governo. Segundo, eu acho que o PL 3887 tem problemas de ordem jurídica e, principalmente, pelo fato de não ter transição, que geram uma percepção negativa da reforma tributária. E, por fim, eu acho que para aprovar um projeto desses no Congresso, você provavelmente vai ter que fazer concessões. Isso é normal que você tenha que fazer, isso é parte da política, mas é uma coisa que me preocupa, porque as concessões, se você tivesse que fazer para aprovar a reforma ampla, provavelmente seriam semelhantes a que você vai ter que fazer para aprovar o PL 3887. O que você fizer de concessões para aprovar a reforma do PIS/COFINS na criação da CBS, muito provavelmente vira um piso para a discussão da reforma mais ampla, se não for nesse governo, que seja no próximo governo, o que significa que a gente provavelmente vai acabar saindo com uma reforma ampla, com mais concessões e mais distorções do que a gente poderia sair se tivesse feito de uma vez só. Então, por todos esses motivos, a nossa posição é muito clara a favor de colocar capital político ainda nesse governo a favor de uma reforma ampla que inclua os tributos estaduais e municipais. E tudo bem, se você falar o seguinte, de fato tentou e não deu certo, aí quem sabe você poderia migrar para a segunda opção. Agora, o fato é o seguinte, esse sistema está colocado desde 2019, o governo não fez nada para aprovar até agora, inclusive o PL 3887 está há quase um ano no Congresso, ele foi apresentado em julho do ano passado, e agora então, vão tentar levar para votar na correria, direto em plenário, sem nenhuma discussão com a sociedade sobre, ou com um espaço muito pequeno de discussão com a sociedade sobre seus impactos. Dizer que falta tempo quando você perdeu um ano sem fazer nada, realmente é um discurso que não se sustenta. Mas eu acho que é isso que eu queria colocar, depois no debate a gente pode aprofundar um pouco esses temas. Obrigado. Perfeito, doutor Bernard. Muito obrigado pela exposição, muito esclarecedora, trouxe diversos elementos aqui que a gente não vê facilmente aí na mídia, né? E, por favor, a gente sabe do seu próximo compromisso aí, se de repente ficar apertado para trocar, fique à vontade para pedir licença aqui e já desconectar a gente, tá? Mas vamos tentar chegar até o debate, pelo menos, com a sua presença. Muitíssimo obrigado. Bom, nesse momento eu passaria à doutora Patrícia, então, infelizmente, ela não pôde participar. Eu vou passar a palavra, então, ao doutor Gabriel, doutor Gabriel Quintanilha. O senhor tem o tempo disponível, então, para fazer a sua exposição. Muito obrigado. Perfeito, Rubens. Obrigado. É uma responsabilidade enorme falar depois do doutor Bernard, e foi realmente brilhante essa colocação, porque o Brasil é um país continental, né? Falar de reforma tributária é algo mais do que necessário, só que a gente precisa parar de falar, o governo precisa começar a agir e efetivar uma reforma tributária nesse país. Quando eu digo que o país é continental, a gente tem problemas federativos seríssimos no Brasil que sempre vão dificultar uma reforma tributária mais ampla. Por um motivo muito simples. O que é a cesta básica do brasileiro? Qual é a cesta básica do brasileiro? É extremamente difícil você definir algo que seria até então básico. Ou seja, a cesta básica do gaúcho, do cara que está lá no Rio Grande do Sul, não é a mesma cesta básica do cearense. Os alimentos são diferentes, as doenças são diferentes, o sistema de saúde ele é mais complexo, a própria previdência ela é totalmente diferente, pois a expectativa de vida do brasileiro do Sul é diferente da expectativa de vida do brasileiro do Norte e Nordeste, ou seja, nós temos vários Brasis dentro do Brasil. E isso fatalmente gera uma grande dificuldade para uma reforma tributária mais ampla, que é, sem sombra de dúvidas, o ideal para esse país. Pegando esse gancho da reforma tributária ampla, que ela é fundamental,
mais dificultosa, basta utilizar o conceito de imposto de renda, né? A tributação sobre renda deve recair, de acordo com a nossa Constituição, considerando a capacidade contributiva. Mas como que se avalia a capacidade contributiva desse país continental? Será que o indivíduo que tem uma renda mensal de R$10 mil no Rio de Janeiro, São Paulo, que são os estados mais caros da federação, vai ter a mesma capacidade contributiva que o indivíduo que tem uma renda de R$10 mil no estado do Tocantins? O ponto é, o Brasil realmente precisa de uma reformulação desse sistema. E essa reformulação demorou muito para acontecer. Demorou muito para ser debatida. E ela ganhou uma celeridade muito grande e uma celeridade talvez desordenada nos últimos anos. A proposta, a PEC 45 e a PEC 110, são ideias absolutamente maravilhosas, que eu particularmente vejo como sendo essenciais. Mas o grande problema é que no Brasil a gente está ainda colocando a carroça na frente dos bois. A gente fala de reforma tributária pela urgência que ela carece. No Brasil, nós precisávamos, primeiro, rever as nossas despesas públicas. Falar de reforma tributária sem a reforma administrativa ainda vai ser, infelizmente, um enxugamento de gelo muito grande. Porque a gente não vai conseguir ter uma redução de receita. E vamos trabalhar simplesmente na simplificação do sistema, que é, sem sombra de dúvidas, um dos mais confusos do mundo, mas ainda teremos uma alta carga tributária. Isso ainda terá distorções. É claro que o ótimo é o inimigo do bom. Então, necessariamente, eu particularmente reputo que enquanto não tivermos uma reforma administrativa, não teremos uma reforma tributária ideal. Porque enquanto não houver a redução de despesas, o governo não conseguirá, seja ele qual for, não conseguirá reduzir as receitas. Dentro dos projetos de reforma tributária, é claro, e o doutor Bernard colocou isso de forma muito perfeita, o capital político para aprovar uma reforma ampla ou uma reforma fatiada, que data máxima vênia, na minha opinião, não é sequer reforma. Isso que o governo está propondo não é reforma. Isso são leis esporádicas que não alteram estrutura nenhuma do nosso sistema tributário. Se não há uma alteração estrutural, não é reforma. O que você tem é simplesmente uma atualização da legislação que acontece a cada governo, enfim, diuturnamente em matéria tributária. Sabemos que é um dos ramos mais legislados do Brasil. Portanto, o que eu consigo vislumbrar é a reforma ampla nesse momento, ela acabaria com o maior problema do Brasil. O nosso maior problema hoje para a economia não é necessariamente a distorção do imposto de renda. O nosso maior problema para a economia é a guerra fiscal que existe entre os estados com relação ao ICMS. E o ICMS, ele fica completamente de fora dessa reforma proposta pelo governo. Porque o governo, quando ele, entre aspas, fatia a reforma, que data máxima vênia, não é reforma fatiada. São leis esporádicas que não representam uma reforma tributária. Isso é politicamente defendido como reforma para que o governo saia como governo reformista, o governo que reformou a Previdência, que reformou os tributos. Mas isso não é uma verdade. Mas veja, o governo ele não quer se esforçar em negociar com os estados, quando, na verdade, os próprios estados querem a reforma. O mais absurdo é exatamente isso. Enquanto não tivermos uma reforma do ICMS, o nosso impacto de PIB vai continuar pífio. E como bem disse o doutor Bernard, a primeira fatia da reforma começa com o pé esquerdo. Uma reforma de PIS e COFINS com o objetivo de simplificar, que mais complica do que resolve, com vícios de inconstitucionalidade que são relativamente simples de se identificar. Como, por exemplo, nós temos a questão do artigo 1º do projeto de lei, no sentido de que esta lei institui a CBS. E a CBS incide sobre as operações com bens e serviços. Ora, peraí, mas a matriz constitucional que prevê as contribuições falam em faturamento e receita, e não sobre a prestação de serviços ou sobre a propriedade de bens. Não é isso que está previsto na nossa matriz constitucional para fins de incidência das contribuições. Ou seja, de cara, há um vício de inconstitucionalidade no projeto de lei que demorou tanto tempo para ser previsto, para ser elaborado.
Passa-se, então, para uma segunda fase da reforma, que é uma segunda fase que de reforma, repito, não tem nada, altera pontos do imposto de renda, com data máxima vênia, opiniões contrárias, mas com maldades, que para mim isso não é uma reforma, é um pacote de maldades. Eu vou tributar o setor de serviços com uma alíquota de 12%, que eu não sei de onde saiu esse cálculo, que o próprio governo, eu tenho a sensação que o governo faz o seguinte, eu vou jogar 12% lá e vou deixar o pessoal tirar. Que aí a gente bota uma gordurinha, corta aquela gordurinha e sai todo mundo feliz, sai todo mundo com a sensação de vitória. Só pode ser isso que se pensa, sem uma matemática clara, como bem colocou o doutor Bernard. E, paralelamente a isso, você tem um desestímulo econômico muito grande criado dentro dessa segunda fatia, entre aspas, da reforma, por um motivo muito simples. Gabriel, há uma distorção porque a distribuição de lucros e dividendos não é tributada no Brasil. Sem sombra de dúvidas, isso gera uma distorção econômica. Sem sombra de dúvidas, há necessidade de que isso seja trabalhado, sim, concordo. Porém, num cenário político, num cenário econômico e num cenário jurídico de insegurança, a confiança do mercado, ela certamente se esvai. E no momento em que eu adiciono 20% de tributação nos dividendos, eu estou jogando uma tributação, com tributação exclusiva, eu estou jogando essa tributação para a pessoa jurídica de 43%, com a redução de 5% já dos 15% do imposto de renda sobre os primeiros 20 mil mensais na pessoa jurídica. Ou seja, eu aumento a carga tributária, inclusive superior aos países da OCDE. E aí, qual é a atratividade jurídica, econômica que o Brasil vai ter? Veja, isso considerando que as últimas decisões do STF em matéria tributária têm sido profundamente políticas, consequencialistas, que não analisam direito. Portanto, o que eu acabei de falar, que a CBS seria inconstitucional, é discussão dos livros. O STF pode perfeitamente dizer que é constitucional. Assim como ele disse que é inconstitucional a alíquota, a regulamentação da emenda constitucional 87, e falou, olha, não, beleza, é inconstitucional a regulamentação por convênio, há necessidade de lei complementar, mas vamos manter essa inconstitucionalidade aqui até dezembro de 2021 para não prejudicar os estados. Ou seja, o que nós temos aqui é um cenário econômico que qualquer investidor estrangeiro ele vai olhar e vai falar, tem alguma coisa muito errada, eu não sei se eu vou investir nesse país. E aí o que nos resta é subir juros para atrair capital e poder equacionar o dólar. Porque, efetivamente, economicamente falando, o Brasil não tem nenhuma atratividade para investimento de empresas vindo para cá. Veja, o caminho adotado pelo governo é interessante, não é ruim. Se pensarmos que há uma necessidade de uma grande coalizão para mexer em tributos estaduais e municipais, ou seja, uma reforma realmente estrutural, no Pacto Federativo, que é o que nós precisamos. A PEC 45 é a PEC que nós precisamos. Agora, efetivamente, quando você opta pela reforma fatiada, é claro que é mais fácil aprovar, mas que seja uma reforma. Que não sejam leis esparsas tratando de assuntos desconexos que não terão impacto econômico qualquer para a atratividade de investimentos. Por exemplo, falamos ali da CBS, né, que eu particularmente vejo um absurdo absoluto, um aumento de alíquota profundo para o setor de serviço, que é o setor que mais emprega no Brasil. É inconstitucional, eu não tenho a menor dúvida com relação a isso. Passando para a segunda fatia, você tem a tributação dos dividendos, que eu também sou a favor, não nos modelos propostos, e ao mesmo tempo você tem o fim do JCP. Empresa estrangeira basicamente se remunera o JCP no Brasil. E isso é reforma? Não, isso é aumento de carga tributária. Aumento de carga tributária não é reforma, na minha opinião. Então, veja, a reforma ampla é o ideal. O mais fácil é a reforma fatiada. Politicamente mais fácil, porque você não precisa negociar com a bancada dos estados. Essa negociação ela é mais complexa. Apesar dos governadores, dos secretários de Fazenda apoiarem, é uma bancada que precisa de uma negociação e precisa... A gente sabe como funciona o Congresso Nacional, infelizmente, ou felizmente, não sei, a necessidade desse debate, dessa construção
E o governo quer fugir disso. O governo quer fazer algo que não dependa 100% dos governadores, né? Esse desgarramento está muito claro, principalmente no projeto eleitoral para 2022. Ninguém quer dar voz para ninguém. Agora, o único ponto que o doutor Bernard colocou, eu fico muito feliz em ter a oportunidade de comentar isso, é a questão da transição. A transição, e aí eu sempre disse isso, doutor Bernard, e ter uma oportunidade de conversar isso com o senhor diretamente me dá um orgulho muito grande. Essa transição que eu acho até que poderia ser mais breve. A transição da PEC 45, que seriam, né, 2 anos, cobrando a contribuição teste, depois passando uma transição de 8 anos. Eu confesso que eu até acho que poderia ser mais breve, porque a gente precisa de uma chacoalhada mais forte no nosso sistema tributário. Algo mais efetivo, que seja entregue à população e não efetivamente medidas pontuais, desconexas, que não geram nenhum resultado prático coletivo. De novo, em conclusão, a minha participação aqui, a reforma ampla é o ideal. Eu acho que o governo deveria ter investido na reforma ampla. Concordo em grau, número e gênero do doutor Bernard, que simplesmente o governo desistiu do ideal para partir para o que para ele é bom. Para ele é bom, para o governo é bom, momentaneamente. E não para a nossa economia e não para a nossa sociedade. Se fosse uma reforma fatiada, efetivamente, com alterações estruturais, talvez a gente poderia ter um bom caminho. Muito bom, doutor Gabriel. Olha, a clareza das exposições aqui, acho que tem contribuído bastante para o pessoal entender o cenário atual, né? Doutor Gabriel foi brilhante, doutor Bernard também. Eu queria colocar brevemente alguns comentários aqui sobre o que o doutor Gabriel falou aqui, Daiane concordando exatamente que não dá para chamar de reforma, o Leonardo alinhando ao seu pensamento, né? Uma coisa é separar uma reforma que precisa ser ampla em fases, outra coisa é fazer alterações legais, né? Ele comentou ainda, perfeito, né? Quase uma transmissão de pensamento que foi no exato momento que ele colocou esse comentário, você estava abordando nessa linha. Então, aqui alguns comentários rápidos só, então eu já vou passar a palavra ao doutor Alexandre Pacheco, para a gente poder aproveitar ainda o doutor Bernard antes do próximo evento dele. Doutor Alexandre Pacheco, fique à vontade. Ok, eu vou fazer o papel de advogado do diabo aqui, né? Que é uma posição bem arriscada, porque a gente está falando de pessoas bem intencionadas e técnicos de alto nível, como o Dr. Bernard Api, como o Gabriel Quintanilha, né? E aqui no Brasil também é um modelo mental do brasileiro, né? A gente levanta, às vezes, uma objeção, um pensamento discordante, e algumas pessoas levam para o lado pessoal. Então, lógico que não vai ser o caso do Dr. Bernard Api e do Dr. Gabriel, que são acostumados a debates, né? São pessoas experimentadas, mas eu me vejo, às vezes, nessa posição de dizer alguma coisa contrária, né? E as pessoas levarem para o lado pessoal, né? A gente não consegue debater temas técnicos que são debatidos no mundo inteiro no Brasil, porque fica uma discussão muito fla-flu, né, no ambiente do Gabriel, né, doutor Gabriel, ou Corinthians e Palmeiras, para a nossa realidade brasileira, né. Mas eu vou tentar fazer um contraponto também, correndo um segundo risco, né, que é o de você cair naquela situação atual aí, de falar alguma coisa a favor de uma ideia do governo e pronto, já apareceu alguém dizendo que está lá o Bolsominion, né? Mas, enfim, é o meu jeitão mesmo, eu não vou me furtar de dizer aquilo que eu pesquiso, aquilo que eu estudo, para compartilhar ideias, para a gente ter, em primeiro lugar, uma visão sobre o que está acontecendo na parte política, na parte econômica e não apenas na parte jurídica, não é? E aprofundar a nossa percepção sobre as coisas, não é? Bom, no mundo inteiro, fazendo uma simplificação econômica, você divide as bases econômicas tributáveis em essencialmente 4, né? Renda, consumo, patrimônio e folha de pagamentos. É uma simplificação bem didática, né?
como um professor costuma fazer em sala de aula, mas as bases tributáveis, adotando essa simplificação, giram em torno dessas 4 grandezas econômicas, não é? A PEC 45 e a PEC 110, essencialmente, visavam a tributação do consumo. Obviamente que, tomando esse termo consumo, numa amplitude que seja capaz de abranger a tributação do faturamento, das vendas, não é? O governo está fazendo uma reforma tributária em 2 frentes até agora, olhando a tributação do consumo com o PL 3887 e a tributação da renda, agora com esse PL da reforma do imposto de renda. Então, em algum sentido, vamos dizer assim, me perdoem a diferença de ponto de vista, mas as duas formas de lidar com tributação são reformas tributárias fatiadas em algum nível. A PEC 45, vamos dizer assim, seria uma reforma fatiada nesse sentido, mais ampla, né, do que a do governo, que tem essa estratégia de dividir em várias caixinhas as bases tributáveis. E aí a gente cai numa ideia importante, não é? O que seria uma reforma ou uma revolução tributária, né? Tem um livro que mais me marcou até hoje, né? Bom, não quero prolongar minha estadia no purgatório, a Bíblia, talvez, em primeiro lugar, mas, em segundo lugar, o livro sobre a Revolução, da Hannah Arendt. Lá nesse livro, ela separa os movimentos de reforma e os movimentos de revolução. Então, essencialmente, ela está lidando com a Revolução Francesa e com a Revolução Americana, e ela diz que a Revolução Francesa, de fato, era um movimento revolucionário porque tinha a pretensão de alterar não apenas as estruturas do Estado, do governo, mas também a própria organização da sociedade, né? E que o que houve nos Estados Unidos, se chama de Revolução Americana, seria basicamente um movimento de reforma, onde você não tinha a pretensão de alterar a forma como a sociedade se organiza, né? É um movimento que não tinha problemas nenhum com religião, né? Era basicamente o que se queria alterar a forma como o Estado se organizava, tirando a figura do rei e colocando a figura do presidente, vamos dizer assim, estabelecendo um congresso, né? Basicamente, a gente teve um movimento de revolução tributária, num certo sentido, na década de 60, uma reforma tributária ampla mesmo, né? E foi um movimento de reforma tributária, ou revolução, né? Que partiu da própria sociedade, onde você organizou juristas e economistas do mais alto nível, não é? Para se discutir como o sistema tributário deveria se organizar, não é? Com muito aproveitamento das estruturas tributárias que existiam até então, desde do Brasil, desde o Império, né? Mas com um sentido de transformação mesmo, né? Se nós queremos uma revolução tributária, né, talvez alguma coisa mais ampla devesse ser feita, partindo da sociedade, não é? Como a PEC 45, na verdade, se construiu, foi um movimento que partiu da sociedade, pelo Congresso e tal, né? E ali você teria, então, poderia fazer alguma coisa mais ampla, mexendo com imposto de renda, com tributação do patrimônio e tal. Bom, o que se quis com a PEC 45, na minha visão, era resolver o problema mais crônico do Brasil. O Gabriel falou de guerra fiscal, tem os incentivos fiscais regionais, uma coisa muito brasileira também, que é um negócio bem estranho, e que não tem nos Estados Unidos. E eu falo dos Estados Unidos porque é um país de proporções continentais também, e é uma grande federação como o Brasil, não é? As operações interestaduais, que transformam as operações entre um estado e outro como se fossem importações, exportações, né, com o mesmo nível de complexidade, que é uma coisa horrorosa no Brasil. Seria melhor você ter a tributação do destino aqui, puro e simples, como há nos Estados Unidos. Isso eliminaria a guerra fiscal e tal, mas aí tem aquelas questões, né? O sistema tributário brasileiro está estruturado entre divisão da tributação do consumo entre produção e consumo, né? Então, como seria muito difícil desestruturar as indústrias em função disso, não daria no Brasil por hora para se fazer uma tributação pura no destino, como nos Estados Unidos se faz, que, na minha opinião, seria o ideal, né?
Então, você tem na PEC 45 o conceito de tributação do destino, mas com os recolhimentos intermediários feitos em cada estado, com uma grande compensação no final do ciclo produtivo, né? Era o que a ideia que mais aceitável que se bolou até agora. Agora, o que eu quero dizer de defesa da perspectiva do governo de reforma tributária fatiada, não é? Bom, em primeiro lugar, você fazer uma revolução tributária, e eu entendo a PEC 45 e a PEC 110 como uma revolução parcial do sistema tributário, você pode cair no imponderável, né? Então, nós temos jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, interpretações das receitas estaduais e federal sobre conceitos como mercadorias, como conceitos sobre circulação, não é? E já consolidados historicamente. Então, a gente precisa reformar a tributação do consumo para pegar a nova economia. Essa foi uma grande preocupação do Dr. Bernard Api, mas, de repente, seria possível aproveitar-se o que há de ICMS hoje para se aproximar do ICMS que foi criado na década de 60, ampliando-se a sua base de incidência para a nova economia. Então, um dos riscos que eu acredito que a PEC 45 e a PEC 110 têm é de você colocar numa mesma cesta tributos que têm arrecadação muito importante, não é? E cair no imponderável do quê? Do STF interpretar essas novas bases, como eu posso dizer, com conceitos novos, não é? E, eventualmente, uma coisa que o governo também, agora muito menos, mas se preocupava no mandato dos presidentes da Câmara e do Senado no passado, é que o governo não tinha maioria. Ele começou já sem maioria, que é uma coisa anômala, né, no Congresso Nacional. Então, uma preocupação seria de que a PEC 45, mais tarde, não no âmbito constitucional, né, mas no âmbito da sua regulação infraconstitucional, acabasse resultando em perdas de arrecadação para o governo federal, o que se acontecesse seria um caos. Então, eu estou na perspectiva econômica e na perspectiva política, não tem nada a ver com a parte técnica da PEC 45, que é perfeita, tecnicamente não merece reparos. Eu estou falando apenas, me colocando na perspectiva do governo em lidar com reforma tributária com Congresso hostil, com STF hostil, com a imprensa hostil, com a intelectualidade hostil, com juristas hostis, com os economistas hostis. O mundo, hoje, da classe falante, vamos dizer assim, né? E também do Congresso da época, era hostil ao governo. Então, qual era a perspectiva do Paulo Guedes, que, na minha opinião, eu achava prudente? Nós precisamos quebrar os problemas em partes. Por quê? Se eu fizer uma reforma unindo PIS e COFINS, para resolver os dois grandes contenciosos que há hoje, né, criados pelo Judiciário, que é o da exclusão do ICMS na base do PIS e COFINS, e o conceito amplo de insumos que o STJ fez, nós resolvemos um primeiro problema mais urgente, e a ideia é que isso fosse aprovado há 2 anos atrás, na linha do que o Henrique Meirelles quis fazer, inclusive, na época do Temer, e não conseguiu, porque o Brasil entrou numa situação de quase impeachment, né? Então, qual que é a ideia do Paulo Guedes? A gente resolve esse problema do PIS e COFINS agora, enquanto no Senado, enfim, na Câmara, se fosse o caso, se resolve os problemas com os governadores. Os governadores influenciam fortemente o Senado, né? O Paulo Guedes pensando, imagino, né? Eu acredito que a reforma tributária não ande logo por causa disso, mas eu resolvo a unificação do PIS e COFINS e esse contencioso que existe aí agora. Essa foi uma primeira ideia dele, não é? Além do Congresso hostil, apareceu também no curso desses problemas, e eu acredito que o Paulo Guedes já tinha isso em vista, não é? A questão dos 9, essencialmente são 9 estados exportadores líquidos, não é? Que teriam perdas consideráveis na mudança do conceito de divisão da tributação, divisão da arrecadação do ICMS entre produção e origem, né, para concentração financeira no destino.
E esses 9 estados ficaram quietos no primeiro momento, para não brigar com o presidente da Câmara, e que estava muito envolvido, de fato, com a aprovação da PEC 45, até nesse ponto, ele gostava da ideia e patrocinou a ideia, né? E aí já se cogitou, inclusive, um pouco no segundo momento, de um fundo de compensação dessas perdas. E, obviamente, quem suportaria essa compensação seria o governo federal, o que, em termos de políticas públicas, seria uma tragédia, não é? Então, um outro receio que o governo tinha, que eu acho legítimo, é de você concentrar a arrecadação com tributos importantes. A COFINS é o tributo que mais arrecada para o governo federal, né? Você coloca naquele bolo todo e depois ter que discutir compensação de perdas com os estados. Então, a reforma tributária fatiada também tinha esse receio de gerar problemas para o próprio governo federal. E se a PEC 45 fosse aprovada rápida, né, como quase aconteceu, não é? Na regulamentação das alterações constitucionais, o presidente da Câmara, que estava indisposto com o governo federal e estava interessado nas eleições que vão acontecer no ano que vem, não é? Poderia transformar a regulamentação da PEC 45 numa pauta-bomba, né, contra o governo federal e distribuindo a arrecadação entre estados e municípios de uma forma que o governo federal perdesse o seu controle. Então, essa é uma preocupação legítima também, que eu acho que o governo federal acabou sendo induzido a ideia de reforma tributária fatiada. Agora, é aquela coisa, não é? A economia, o que a economia faz? E a tributação não tem, nós advogados somos inclinados a ver a tributação no aspecto jurídico, né? O que é justiça, isonomia, capacidade contributiva, essas coisas todas, né? Mas, basicamente, tributação lida com um conceito muito importante um conceito econômico, de finanças públicas. O Estado precisa garantir as suas fontes de arrecadação para pagar as despesas públicas, né? A economia nada mais faz do que estudar a alocação eficiente de recursos escassos, dinheiro, essencialmente, não é? Frente a demandas que são ilimitadas, não é? Então, e a economia também em matéria tributária, você tem que pensar uma segunda coisa, que os agentes econômicos reagem à tributação. Então, quando você altera o sistema tributário, você lida com parâmetros que são imponderáveis. E a economia tenta achar equilíbrios, mas não controla a forma como os agentes vão reagir. Por isso que um movimento muito radical de reforma tributária, um movimento revolucionário, micro-revolucionário, né, ele lida com aspectos imponderáveis, sendo que as despesas públicas estão crescentes, e só falta a gente cair no imponderável das receitas também, entendeu? Então, essencialmente, Paulo Guedes ele tem um modelo mental econômico, ele não está nem aí para a parte jurídica, né? E até aí tudo bem, né? Ele tem a assessoria jurídica dele lá, eu entendo que um ministro da Economia tem que ter ênfase mesmo em conceitos econômicos. E isso fez com que a cabeça dele, frente a um ambiente da sociedade e de um Congresso muito hostil, né, levasse a sua opção para a reforma tributária fatiada. Aquilo que eu digo, eu não entrei na tecnicalidade da PEC 45, da PEC 110, em nada disso, tá? São todos trabalhos tecnicamente perfeitos, né? E me colocando no lugar do governo com empatia, né? Com todos os riscos que isso significa hoje, mas eu estou me colocando no lugar do Paulo Guedes lá. Eu acredito que a opção dele, em termos econômicos, em termos políticos, lidava com esse ambiente hostil, entendeu? Infelizmente, talvez uma reforma tributária legal, que a sociedade aprovasse, fosse nos moldes da PEC 45, mas com um movimento, de fato, da sociedade, com participação da sociedade, coisa que o governo não está fazendo. Então, ele está se colocando como uma coisa ruim, aquilo que está vindo de fora dele. Mas aí ele foi para um outro polo, né? Ele está caindo nas preferências dos técnicos da Receita Federal que defenderam a vida inteira a tributação dos dividendos, redução das renúncias fiscais do Simples,
dizendo que lucro presumido é pejotização, que o mercado financeiro tem ganhos tributários absurdos, e aí, sem interlocução com a sociedade, abraçou tudo aquilo que veio dos técnicos mais radicais da Receita Federal. Então, essa reforma tributária que está aí, ou esse modelo, inclusive, né, ela tem um pecado de origem, que é não envolver a sociedade e pegar dos subterrâneos, das cavernas da Receita Federal, aquilo que tem de mais radical, né, e colocando tudo num pacote só. Então, esse vício de origem é complicado, o Paulo Guedes vai pagar caro por isso, né, e vamos ver aonde isso vai levar. Então, não sei se eu consegui apimentar a discussão aqui. Foi excelente, doutor. Excelente, Alexandre. Eu queria passar aqui a palavra para o doutor Bernard, que o tempo dele está, de fato, bem escasso. Então, já tem o próximo evento aí às 10h30, doutor Bernard. Se tiver alguma consideração final, se der algum tempinho para você comentar com a gente, eu agradeço imensamente. Tá bom, então primeiro pedindo desculpas que eu vou ter que sair agora. Quando eu aceitei o convite, já falei que tinha esse evento. Aliás, tinham me pedido para entrar 5 minutos antes, já vou entrar atrasado. Primeiro dizer que, com relação ao Alexandre, eu concordo que a reforma no Brasil tem que envolver todas as categorias de tributos. Renda, folha, até patrimônio, além da tributação do consumo. A PEC 45 trata de um desses temas que pode ser feito em paralelo com os demais. Não tem nenhuma contraposição entre o que a PEC 45 faz e o que precisa ser feito na reforma das demais bases tributárias. Agora, no ponto fundamental em que o Alexandre, peço desculpa, Alexandre, não vou poder ficar aqui para ouvir a sua tréplica, mas no ponto fundamental, que é a questão do posicionamento do ministro Paulo Guedes, com relação à questão dos estados, existe em si uma demanda dos estados de financiamento pelo governo e o Fundo de Desenvolvimento Regional. Deixar 2 pontos primeiro. Todos os desenhos foram feitos na reforma tributária, no caso de efeitos de perda ou ganho de arrecadação em função da adoção do princípio do destino, isso está sendo feito internamente. Não tem efeito, não tem custo para a União. Isso é feito através de uma redistribuição interna entre estados e municípios, para compensar perdedores e ganhadores com uma transição bastante longa e, portanto, não afeta o governo federal. Existe, sim, uma demanda dos estados para que o governo financiasse um fundo de desenvolvimento regional. O valor inicial que os estados pediram era ridiculamente alto, quero deixar isso claro, eu sempre tenho falado isso. Agora, o fato é que o governo não quis entrar numa negociação séria. E a verdade, e isso inclui inclusive essa compensação aí dos estados exportadores que você está falando, está tudo junto no mesmo pacote. O valor inicial pedido era ridiculamente alto, mas o governo, em vez de entrar numa negociação séria, simplesmente pulou fora. E eu acho que tinha um espaço enorme para ter um valor muito menor que conseguiria fechar o acordo com os estados. Talvez até um modelo em que os próprios estados financiariam esse fundo, mas o governo não quis levar essa negociação a sério. Essa que é a verdade. Ele optou por não fazer essa negociação a sério, pulou fora da discussão, e isso, na verdade, é o que eu digo que o governo não quis, de fato, tentar viabilizar a reforma ampla. E mais, Alexandre, no fundo, o governo teria como pagar. Porque mesmo com a hipótese mais conservadora que você fizer de impacto sobre o crescimento, o aumento da arrecadação do governo federal, desde que tivesse uma boa negociação com os estados, mais do que pagaria o custo desse fundo de desenvolvimento regional. O fato é que o governo não quis negociar seriamente e, no fundo, o próprio governo, acho que até por razões políticas, para não dar um ganho político para o Rodrigo Maia na época, não sei o que, pulou fora da ideia da reforma ampla. Eu vou pedir desculpas, eu tenho que sair agora, já estou super atrasado no outro tema. E, Gabriel, depois eu respondo a sua pergunta, tá bom? Me manda uma mensagem, eu te respondo. Um abraço para vocês, até mais. Um abraço, muito até obrigado. Mais. Tchau. De fato, importantíssimas considerações. A gente lamenta que o tempo ficou apertado para ele poder fazer os comentários, né, da pimenta que o doutor Alexandre colocou aqui para a gente. E eu acho que é isso que é importante desse debate, né, ter todos os contrapontos aí. Mas, enfim, eu queria já até devolver para o Alexandre, se ele tem alguma consideração sobre esses pontos levantados pelo Bernard Api, já que teve um diálogo aí entre os argumentos. Alexandre, você tem alguma consideração sobre o que ele falou, não? Aí é que tá, né? A situação é tão confusa, porque aparentemente eu estava colocando objeções aqui à PEC 45, mas não é isso, né? Porque a PEC 45 ela pode ser vista no aspecto jurídico, técnico puro, e ela pode ser vista também como um movimento no contexto
que a gente tem hoje, no contexto político hoje, com o Supremo Tribunal Federal envolvido, imprensa, classe política, base do governo que era contrária na época do Rodrigo Maia e hoje é instável, né? Mas você vê, no final, essas colocações que o Bernard Api coloca, na minha opinião, reforçam o meu sentimento, que é o quê? No aspecto técnico, não haveria perdas para o governo federal, porque você teria compensações dentro do próprio sistema, né? Aquela coisa toda do prazo de implantação do sistema. Mas, quando você começa um projeto de lei, uma PEC, você não sabe como ela vai acabar. Quando ela começou, era o texto perfeito da PEC 45, que o Bernard Api escreveu. Não é? Como que a PEC ia acabar? Da forma como estava sendo discutido agora, que era com o fundo de compensação dos estados, que basicamente o governo federal financiaria, vai se saber em que montante, não é? Porque os congressistas estão muito mais interessados em agradar os governadores e os prefeitos que fazem campanhas para ele, do que aguardar o presidente da República, que é impopular, entendeu? Então, no final das contas, isso ia acabar num fundo, num poço sem fundo, entendeu? E esse medo do Paulo Guedes eu acho legítimo, porque mais endividamento agora vai sinalizar ruim para os investidores e vai gerar tributos futuros, para gerações futuras pagarem para benefícios que nós estamos tomando hoje, o que eu acho injusto, entendeu? Perfeito, Alexandre. Gabriel, doutor Gabriel, o senhor tem considerações aí sobre esse debate? Eu acho que o Alexandre foi perfeito na colocação dele, eu não discordo, inclusive eu até comentei um pouco isso, né, Alexandre? A questão do capital político que se gasta para aprovar uma reforma ampla é muito grande e você dá muita ênfase aos governadores, né? E isso politicamente não é interessante para o governo. Agora, só um detalhe interessante com essa questão orçamentária que o Alexandre levou de forma muito interessante. Se você analisar, Alexandre, o governo federal, com essa reforma fatiada que ele está propondo, o que ele está fazendo basicamente, entre aspas, mais uma vez, assim, chama atenção, não estou afirmando que é isso, mas é que eu não consigo encontrar uma palavra mais fácil de traduzir o que eu vejo. Mas é mais ou menos como se fosse um looping, né? Uma pedalada com essa reforma tributária, uma pedalada orçamentária. Porque nessa reforma que você vê hoje proposta pelo governo, que não é reforma, mais uma vez, o governo está priorizando a arrecadação imediata frente a alguns prejuízos que vai ter lá na frente. Porque, veja, a própria questão do lucro imobiliário, né, do ganho de capital na venda de imóvel. Quando o governo federal permite que você atualize a base de cálculo do imposto no ano que vem, pagando só 5%, abrindo mão, entre aspas, de 15% a 22,5% na venda posterior, o que o governo está fazendo é gerar receita agora, gerar caixa agora para fazer frente a despesas mais imediatas, abrindo mão de uma arrecadação maior futuramente. Porque se o indivíduo tem em mente que daqui a 2 anos ele troca de imóvel, é um luxo ele pagar 5% sobre um ganho não realizado ano que vem e vender sem pagar eventuais 22,5% lá na frente. Isso pode funcionar com um planejamento tributário maravilhoso. Então, o governo está pensando no caixa nesse momento, está pensando em fazer frente às despesas da pandemia, que são despesas absurdas, são despesas muito grandes. E aí entra mais uma necessidade de reforma do sistema tributário. Se pararmos para pensar que uma situação como a que vivemos hoje, ela não tem uma solução tributária clara, né? Qual a solução tributária clara para uma pandemia, para uma situação de emergência, como a que vivemos hoje no Brasil? Não existe. O nosso sistema tributário não entrega uma solução. A única solução que o sistema tributário entrega é efetivamente o empréstimo compulsório, no caso de calamidade pública. Não tem outro tributo que possa ser utilizado como um instrumento de arrecadação para fazer frente ao aumento das despesas. Então, o governo, ele na verdade chama de reforma o aumento de carga tributária, que pode até ter algum prejuízo arrecadatório no futuro. Então, veja, eu concordo contigo, em grau, número e gênero, não discordo, pelo contrário, quando você fala que o governo buscou o caminho político, acho que a reforma fatiada é mais fácil, mas não é reforma. Meu único ponto que eu discordo é que o que está sendo feito hoje pelo governo federal não é reforma.
né, é simplesmente ali uma forma de dar uma resposta à sociedade daquilo que prometeu lá atrás, que não cumpriu até agora, e principalmente num período pré-eleitoral. E detalhe, a primeira notícia entregue é: vamos atualizar a base de cálculo do imposto de renda da pessoa física. A primeira notícia é essa. Então, o cara que ganha até R$ 2.500 não vai pagar imposto de renda. Quando, na verdade, é uma base de cálculo que está defasada em mais de 115%. Essa atualização em nada é a mesma coisa. É claro que o ótimo é inimigo do bom, de novo. E também isso não é uma culpa do governo atual, que fique claro, né? Isso é uma defasagem que vem se arrastando desde os, 10, 15 anos. Então, a gente realmente tem muitos pontos em comum naquilo que nós abordamos aqui hoje, e eu acho realmente que essa reforma ela é necessária, não vai acontecer. E olha, Alexandre, eu vou mais, hein? Eu acho que o Congresso não vai deixar passar nenhuma das duas fatias propostas pelo governo. Olha, eu tenho um pouco dessa impressão também, doutor Gabriel, e eu concordo plenamente com o que o doutor Alexandre falou a respeito da compensação em relação aos prejuízos que o governo federal vai ter com as teses que foram julgadas, né, de exclusão do CMS da base PIS/COFINS e da questão dos insumos para PIS/COFINS também. Eu acho que, de fato, principalmente esse projeto que foi entregue na semana passada, que nitidamente aumenta a carga tributária, ele é para se compensar essas perdas, só que o governo não está deixando claro que é para compensar essas perdas. Isso talvez possa ser um grande tiro no pé aí para ter a aprovação da reforma. De repente a gente vai ter um cenário de Colômbia aqui com revoltas por conta do projeto de reforma tributária que foi apresentado, que no final vai aumentar a carga tributária do brasileiro. Então tem que ter muito cuidado, e se de fato a intenção era essa de recompor perdas, que isso fique muito claro, mas que ainda assim tem que ter muito tato político para falar nesse nível de recomposição de perdas nesse momento atual, né? Não só perdas com as duas teses, mas também perdas com a questão da pandemia, muito bem lamentado pelo doutor Gabriel. Doutor Alexandre, mais algum comentário? Não, sim, eu acho que a gente podia até aproveitar a oportunidade, porque o Gabriel é economista também, né? Então, vamos lidar com um parâmetro aqui que nós advogados, a maioria dos advogados, não se preocupa por questões profissionais ou de formação mesmo, que é contas públicas, né? Qual é a verdade que está por trás de toda essa bagunça, né? O Paulo Guedes quase conseguiu, no primeiro ano de governo, equilibrar as contas públicas sem aumentar tributos, cortando despesas, vendendo ativos, fazendo concessões, né? Muito na área de petróleo, né? Ele quase conseguiu, né? Faltou muito pouco. Aí veio a pandemia e bagunçou todo o cálculo das finanças públicas, e aí a gente não pode exigir dele, nem em 2020, nem em 2021, superávit primário, que é muito importante porque é com o superávit primário que o governo recolhe recursos para reduzir a dívida pública. Então, um dos pilares do Plano Real era o superávit primário, que foi abandonado, né, enfim, por outros governos recentes aí, né, mas que está sendo perseguido o superávit primário desde o governo Temer, agora também com o Paulo Guedes, né? Ele está buscando isso. Bom, como é que você vai obter superávit primário? Uma forma é você reduzir despesas. Se tentou com a reforma da Previdência, ela foi desidratada. Então, não foi possível. E você cortar despesa ali, como é que você vai cortar a despesa de funcionalismo público? O funcionário público tem estabilidade. Eu estou falando de grandes números, né? Previdência, em primeiro lugar, que é o maior gasto do governo. Funcionalismo público, você tem que esperar os funcionários que estão aí se aposentar, conter aumentos e não fazer concurso público. Então, não dá para você lidar também com esse segundo número, sendo que a reforma previdenciária a sociedade não quis. Não foi o Congresso que não quis, a sociedade não queria fazer a reforma tributária. E por isso que o Congresso, que não é trouxa, não mexeu nisso. Quais são os outros grandes números? Educação e saúde. Como é que você vai reduzir isso? Não tem. Então, na verdade, reduzir despesa no Brasil é muito difícil. Então, o superávit primário pela redução de despesas é muito difícil, porque se você cortar a lagosta do STF, você não vai chegar nos bilhões que a gente precisa. Nem cortando corrupção, nem cortando
cafezinho dos deputados. Não adianta. Tudo isso só tem discurso político, mas em grandes números não funciona. Reduzir despesas, então, tentou-se e não deu. Reforma administrativa não vai ser suficiente, pode esquecer. Bom, a outra forma seria você usar a inflação contra a sociedade, emitindo moeda, essencialmente, né? E isso não é ruim, porque você cria um imposto inflacionário contra os mais pobres. Então, essa segunda solução está descartada. Qual que é a terceira solução que sobra? Aumentar tributos. Então, se a gente quiser alcançar o superávit primário, a gente vai ter que aumentar tributos, né? Aí a questão, qual? Um problema, já temos tributos demais no Brasil. Mas se a gente quiser dar uma sinalização para os investidores internos e externos de que o Brasil tem controle fiscal, é necessário reduzir a dívida pública. E isso só vai ser possível de um modo saudável, buscando superávit primário. A sociedade não quer mexer na Previdência, o que sobra é aumentar tributos. O Paulo Guedes precisa aumentar tributos se ele quiser dar esse sinal para os investidores. E essa disposição dele é enxergada. Com pouca mexida que houve na taxa Selic, houve um ingresso brutal de dólares na semana passada no mercado de ações. O dólar está operando abaixo de 5, porque ele tem essa obsessão de controlar o superávit fiscal. Agora, quando você vai falar de aumentar tributos, tem uma passagem do livro do George Mencken, né, que o Gabriel gosta, a gente já percebeu que tem esse gosto comum, que é o seguinte: estavam discutindo o aumento de tributos no Congresso americano, no Senado. Aí um senador espirituoso levantou e falou o seguinte: don't tax you, don't tax me. Let's tax that guy behind the tree. Ou seja, o que a gente está discutindo é o seguinte: nós não vamos tributar o setor que eu defendo, não vamos tributar o setor que os outros senadores defendem. Então vamos tributar as pessoas que não estão representadas aqui no Senado. Entendeu? Então, no final das contas, uma medida que o Paulo Guedes enxergou, mas que ninguém quis, foi a CPMF. Por quê? Porque o Brasil tem carga tributária elevada e custos legais, regulatórios e legais muito elevados, né? Tem também muita economia informal e muita economia subterrânea. Tráfico de drogas, tráfico de armas, essas coisas simpáticas aí. Criminalidade em geral, sonegação, né? Então, 17% do PIB representa essa parte da economia informal e subterrânea. O único tributo que alcança essa economia, esse setor da economia que não está sendo tributado hoje, seria uma CPMF. Ninguém quis. Então, o que ele fez? Tá bom, ninguém quer CPMF, vamos correr para onde dá. O que tem à disposição aí? Então, agora, o que está acontecendo é isso. Ele está pegando as alternativas que existem, aproveitando a reforma da CBS para aumentar a carga tributária e pegando a reforma do imposto de renda para aumentar a carga tributária também. Ele quer algum tributo, e aqui entre nós, eu estou do lado dele nesse propósito. Eu acredito que o superávit fiscal vai trazer investimentos pesados para o Brasil. Eu acredito nisso, tem gente que não acredita. Tem gente que acredita que o Brasil fica assim, como eu ouvi ontem num fórum de alto nível. Não tem, já que não dá para reduzir despesa pública, também não é hora de aumentar tributos. Vamos aumentar o endividamento como o resto do mundo está fazendo. Mas peraí, o Brasil não é o resto do mundo, entendeu? O Brasil não é a China, não, entendeu? Não é Singapura. O Brasil é um país que está disputando atenção com o resto do mundo. E aumentar o endividamento pode ser uma sinalização para os investidores externos de que o Brasil não é uma Argentina. Então, a busca do superávit fiscal, como o Paulo Guedes quer, eu entendo uma necessidade para o interesse do Brasil como um todo, para gerar empregos, para gerar investimentos. Agora, quem que nós vamos tributar? As pessoas que estão representadas no Congresso não querem. E aí nós vamos ter que pegar alguém. Quem? Isso ninguém quer falar, né? Aquele cara atrás da árvore, né? E aí quem que é o cara atrás da árvore? É o pequeno empresário e as pessoas físicas, CLT e tal, entendeu? Então, Alexandre, você sabe de uma coisa, cara? Não, eu achei fantástica a sua ideia. Eu concordo contigo, a questão do superávit primário, eu concordo muito com você. Agora, eu acho que a gente tem, se a gente parar para pensar, sem deixar de atrair os investimentos, porque o grande problema é exatamente esse, assim, a gente tem que manter a atratividade do investimento. O que eu consigo ver com essa reforma tributária, proposta pelo governo, é o seguinte: você tem a tributação de dividendo e você tem os 20 mil isentos.
né, da microempresa e empresas de pequeno porte. Você continua com 20 mil isentos na distribuição de lucros. Então, a empresa grande vai pagar 20% sobre todo o lucro dividendo distribuído e a microempresa e empresa de pequeno porte vai ter 20 mil isentos ali. O que a gente vai ter no Brasil, que já é um grande laranjal, né, é aquela empresa, a sociedade limitada unipessoal, o indivíduo, quando passar o faturamento ali de 5, 6 milhões, ele já vai abrir outra empresa. Você vai ter uma chuva de empresas consideradas micro e pequenas empresas, exatamente para ficar nessa faixa de isenção de 20%. Né? Isso vai ser uma realidade muito clara no Brasil. E economicamente falando, eu acho que nós estamos caminhando para o nosso pico da curva de Laffer. Ou seja, a gente está caminhando para o pico da arrecadação que vai desestimular a própria arrecadação. O pico de carga tributária que vai desestimular a própria arrecadação, gerando uma perda de arrecadação. Eu acho que esse é o ponto principal. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E você fala assim, poxa, Gabriel, mas vamos tributar quem? A gente já parou para pensar, por exemplo, eu fiz um estudo uma vez sobre isso, eu até montei um projeto de lei, uma coisa muito engraçada lá no doutorado, sobre o imposto sobre propriedade de aeronaves e embarcações. Cara, não existe imposto sobre propriedade de aeronaves e embarcações no Brasil. Qual o impacto econômico disso para o investidor estrangeiro? Nenhum. E quem tem aeronave e embarcação tem muito dinheiro. Eu não conheço ninguém que tenha um iate que seja pobre. Nada mais justo que esse cara pague um imposto sobre a propriedade desse bem. Se você cobrasse imposto sobre propriedade de embarcações e aeronaves no Brasil, você tinha uma arrecadação inicial de algo em torno de 4 a 5 bilhões de reais. Se você tributasse, aumentasse a alíquota máxima do ITD, que é um assinte o ITD de alíquota máxima de 8% no Brasil, você tinha um aumento de arrecadação para os estados bastante relevante, que ajuda também os estados a saírem da crise. Se você subir para 20%, Gabriel, mas e minha herança como fica? Não, peraí, a alíquota de 8% só estimula o rentismo. O indivíduo herdeiro recebe o imóvel, vai ficar alugando, não gera nada para a economia. Então, assim, nós temos alguns caminhos que podem ser adotados. E olha, eu vou falar uma coisa aqui que muita gente que está ouvindo não vai gostar. Mas eu sou um cara muito a favor da CPMF. Aliás, a propósito, eu acho que se a CPMF tivesse sido adotada lá no governo Dilma, a gente não teria afundado economicamente. Por um motivo muito simples. O motivo muito simples é a CPMF é um tributo de custo de arrecadação, custo de cobrança zero, quem cobra é o banco. A sonegação zero, porque não tem como sonegar a CPMF. É impossível sonegar a CPMF. Né? Enfim, basta ter movimentação bancária. E aí eu chamo a atenção para um livro de um professor de Harvard, que é a maldição do dinheiro, The Curse of Cash. Né? Quando você traz todo o sistema bancário, todo o sistema de movimentações para o sistema bancário, você consegue fiscalizar e tributar. Então, você para pensar, a CPMF ela poderia gerar hoje 100 bilhões de arrecadação. Mas a CPMF é injusta? Sem sombra de dúvidas, ela tem algum grau de injustiça. Mas e se a CPMF fosse transitória efetivamente? E se fosse uma CPMF para sair do buraco que nós entramos, como o mundo inteiro entrou por causa da pandemia? E se realmente houvesse um planejamento de criação e posterior, entre aspas, desmame da CPMF? Talvez a gente poderia ter aí uma solução. Agora, o que a gente não pode fazer, na minha opinião, Alexandre, é ser malvado com o sistema produtivo, né? Com o setor produtivo, que é quem hoje está, sofrendo, o comerciante está sofrendo, o prestador de serviço está sofrendo, a indústria está sofrendo, e a gente não faz nada para salvar esses caras e só prejudica a situação deles. O grande problema que eu vejo é o superávit é necessário, concordo contigo em grau, número e gênero, mas na minha opinião, uma CPMF agora resolveria o problema se fosse momentânea. Se fosse para ser permanente, há estudos do próprio governo federal, né? Enfim, que 0,8 de alíquota seria suficiente para acabar até com a CSLL, com a contribuição social sobre o lucro líquido. Isso já geraria uma simplificação do sistema absurda. Veja, mas esse assunto precisa de mais aprofundamento. Não é assim, não é rápido que a gente vai chegar a uma conclusão, não. Sem dúvida, doutor Gabriel. De fato, acho que aqui a gente está um pouco numa ilha, porque eu sei a posição do doutor Alexandre e que a gente concorda que a CPMF ela pode ser benéfica nesse cenário atual. Né? O problema eu até mencionar aqui a Daniela Armelin, também nossa membro do GET, eu concordo, eu acho que não deveria ser mais chamado de CPMF, porque esse nome assusta, né? E acho que até a ideia do Paulo Guedes, ele tem uma ideia de
de dar uma roupagem diferente para esse tributo. E eu não acho que ele não é um tributo, qualquer tributo, na minha visão, não vai ser benéfico para a atividade comercial, para a atividade industrial, enfim. Mas ele, para substituir um tributo que é muito mais maléfico, ele pode vir a encaixar, que eu acho que é no caso das contribuições sobre a folha, né? Acho que nada mais temerário para a atividade econômica do que ficar com essa carga tributária gigante da contribuição sobre a folha, substituir por uma nova CPMF que é muito eficiente na forma de cobrança e tudo mais. Eu acho que é plenamente eficaz e eu acho que deve voltar à mesa essa discussão. Até o Vitor Corradi, também membro do GET, coloca aqui, quais os tributos seriam substituídos para a criação do CPMF nas visões do Dr. Pacheco e Quintanilha. Eu acho que o que está em discussão era a questão da contribuição sobre a folha, e aí eu passo para vocês para essa questão. Só também o Lucas Vieira menciona aqui CPMF sobre o PIX. Será que... Então, Rubens, se me permite, é o seguinte, claro. O que o Paulo Guedes quer com reforma tributária é um número que está entre 50 e 100 bilhões. É isso que ele quer. Ele não está nem aí se vai ser imposto de renda, se vai ser IPVA, se vai ser... Ele não está nem aí, derrama, entendeu? Ele não está preocupado com isso. Derrama, foi bom. Ele até falou da CPMF, é um imposto feinho, mas que resolve. Por quê? Porque a arrecadação projetada que ele tinha nas mãos era de 50 bilhões. Para zerar o déficit fiscal com economia dos gastos públicos, como ele vem fazendo, ele precisa de algo em torno de 50 a 100 bilhões. Ele deu a solução dele. Qual é a vantagem da CPMF? Atenderia o que o Gabriel está falando. A CPMF não sobrecarrega o setor produtivo de investimentos, porque a ideia dele era manter aquela emenda que houve na CPMF de desonerar o mercado financeiro de capitais, entendeu? Então, investimentos não seriam afetados. O mercado financeiro de capitais, não para incentivar os barões da Faria Lima, mas porque isso tem efeito sobre o setor produtivo, evidentemente, é isso que eu quero dizer, entendeu? Então, a CPMF, ela faz o seguinte, ele estava usando um truque. Nós vamos substituir um tributo por outro. Mas o que ele queria, na verdade, era ampliar a base para aquele 17% do PIB que ninguém pega. E aí, quando você aumenta a base, você não precisa ficar pressionando os mesmos de sempre. Na minha opinião, o Bernardo Api não está aqui para se defender, mas na minha opinião, eu concordo com o professor Marco Sintra nesse sentido, o IVA, como um tributo declaratório, que, portanto, depende do documentário fiscal para ser cobrado, ele incide sobre o setor produtivo. A CPMF é o único tributo que sai do setor produtivo e encontra a criminalidade, a economia informal e tal. Então, se a sociedade... Agora, o que acontece? Chegou no ponto que o Paulo Guedes queria. Ele colocou a pior reforma tributária possível na rua, porque ele não tem alternativa. Ninguém deu uma alternativa para ele. Sabe o que ele vai fazer? Daqui uma semana ou duas, ele vai lá no Congresso e falar, olha, meu filho, eu também não morro de amores por dividendo, nada disso. Agora eu preciso de 50, 100 bilhões. E aí? Você vê que agora algumas pessoas já estão cogitando da CPMF, coisa que ninguém queria. Na minha opinião, faltou maturidade da sociedade para enxergar as contas públicas de modo responsável. Porque todo mundo ficou adiando esse problema. Não, vamos discutir IVA, PEC 45 e tal. Não, mas é tributo declaratório, vai se voltar contra o empresariado. Não, mas é muito melhor que a CPMF. Tá bom, ninguém quis a PEC 45, não é? Ou grande parte da sociedade não quis. E agora, qual que é a alternativa? Então a sociedade tem que voltar até o governo e apresentar uma alternativa. Qual seria essa? São poucas, né? Mas o governo precisa, a sociedade precisa. Graças a Deus que o Paulo Guedes está com esse espírito, porque ele poderia ser irresponsável, né, como outros governos foram. Ele precisa entre 50 a 100 bilhões. Que tributo vai dar isso? Esse é o problema. Mas, Alexandre, só levantar até uma bola do que o Dr. Gabriel mencionou, a questão da curva de Laffer, né? Será que não seria o caso de repente, se pensar numa redução da carga tributária para estimular a economia e aumentar essa arrecadação, chegar nesses 50, 100 bilhões que ele precisa lá na frente? Eu acredito que, na verdade,
estamos na fase de queda da curva de Laffer. O ótimo tributário estaria ali entre 25% de carga tributária no máximo. Se de repente se reduz a alíquota total da carga tributária que incide sobre as operações econômicas, enfim, a gente vai ter uma arrecadação muito maior, vai chegar eventualmente nesse superávit. É lógico que pensar dessa forma é muito ousado, e não sei se de repente isso ficaria muito claro para se tramitar perante o Congresso, diante principalmente da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas tendo uma transparência, um estudo em cima disso para se reduzir a carga tributária e atingir esse superávit primário que a gente precisa de fato atingir, eu acho que pode ser um caminho viável também, né? Deve se colocar na mesa essa questão. A gente não vê esse tipo de debate de redução da carga tributária para aumentar a arrecadação. A gente não vê muito isso. Curva de Laffer devia ser base para todo político entender e saber votar de forma consciente essa reforma tributária. Esse é o meu ponto. Doutor Gabriel, alguma consideração? Não, eu concordo. Inclusive, eu acho que essa é uma medida relevante. O problema é como pensar nessa medida no momento em que há uma fuga de investimentos do Brasil, né? Eu acho que ela é uma medida que é interessante, talvez não para agora. Inclusive, a gente estava conversando, né? Uma vez eu estava acompanhando uma palestra do professor Marco Aurélio Greco, e ele falava sobre não uma reforma tributária ampla nem fatiada, mas um aumento do Simples Nacional, né? Uma ampliação do Simples Nacional, um Simples Nacional para a indústria. Isso talvez já abraçaria aí 90% das empresas brasileiras e geraria um cenário mais favorável ao investimento. E isso realmente pode ser uma solução, sem dúvida, porque hoje nós temos um problema sério no Brasil, Rubens, que é exatamente a falta de liberdade econômica. A gente não tem liberdade econômica no país, né? Você precisa... A dificuldade de você abrir uma empresa é muito grande, a dificuldade de você se manter empresário é muito grande, os erros que são cometidos são punidos pesadamente pelo Estado, você tem esferas municipal, estadual, federal para atender as obrigações acessórias. Você, além disso, tem um cenário jurídico complexo com justiça do trabalho, que é muito pesada para o empregador, a gente sabe que funciona dessa forma, claro, resguardadas as devidas proporções. Então, o regime do Simples Nacional, simplificando o sistema ali para um grupo de pessoas, um grupo de empresas, com um faturamento maior, talvez o dobro do que nós temos hoje, e para a indústria em torno de 20 milhões, seria uma redução de carga tributária que estimularia o crescimento. Esse papo o professor Marco Aurélio já levantou, e eu acho a ideia sensacional, sendo bem honesto. Muito bom, excelente. Antes de repassar aí para o doutor Alexandre, a gente já está quase estourando no tempo, gente. Então, 1h30 de evento, o tempo voou aqui, o debate está muito, muito rico, muito bacana. A gente tem alguns questionamentos aqui no nosso YouTube que eu queria levantar para ver se a gente consegue fazer um debate um pouquinho rápido em cima disso. Se a gente não conseguir, ficar para o próximo evento, que não deve demorar, tá, gente? Mas vamos lá, tem aqui a questão do André Boin, ele faz um certo tempo. Se vocês conseguirem debater um pouco a respeito disso, seria bacana. Concordo em dizer que a reforma do Executivo é apenas uma pintura de parede já rachada. Não é reforma. No entanto, a PEC 45, no caso, focou no consumo e deixou a renda de lado. Deveria haver uma nova PEC para o IR? Esse é o questionamento dele. O que vocês acham a respeito de nova PEC para IR? A lei, o projeto de lei, no caso, seria suficiente? Teríamos alguma inconstitucionalidade por não tratar de PEC? Qual o cenário que vocês veem em relação a isso? Por favor, alguém se habilita primeiro? Se permite, vou falar só de uma questão provocadora que você colocou rapidinho, e aí... Claro, vamos lá. Essa questão da redução da carga tributária para aumentar o PIB, né? Uhum. Essa tese foi adotada pelo Trump com sucesso nos Estados Unidos, porque ele fez um duplo movimento, né? Ele reduziu o IR de pessoas jurídicas e fez um movimento de repatriação brutal. Então, ele tirou dinheiro da China e devolveu para os Estados Unidos, né? Isso que ele fez com muito sucesso. Mas os Estados Unidos são uma Ferrari.
O Brasil, um Goa Álcool 85, entendeu? A gente não é tão atrativo assim para o investidor estrangeiro. A gente não é uma Gisele Bündchen, entendeu? Eu não vou nem falar o que a gente é, porque hoje em dia não dá para fazer esse tipo de piada, né? Mas a gente não tem atratividade nenhuma. Então, o que aconteceria? A gente está no cenário em que, se a gente reduzir a carga tributária, vai aumentar o déficit fiscal e aumentar o endividamento no curto prazo. Então, é uma questão de tempo e de capacidade do país de transformar rápido em PIB, como os Estados Unidos fez. A gente não consegue. Então, a única saída viável no curto prazo é fazer o quê? Alcançar superávit primário, já que não dá para cortar despesas aumentando tributos, nem que seja temporariamente, não é? E com isso, como os juros de títulos públicos no exterior estão muito baixos, e a agroindústria no Brasil está bombando e é muito promissora, naturalmente vai entrar dinheiro internacional aqui. Com pouca coisa, já voltou a ter fluxo de capitais no Brasil, entendeu? Então, eu acredito que a postura mais eficiente, mais rápida, seria qual? O superávit fiscal já, entendeu? Nem que seja com aumento de tributos temporário. Isso vai fazer o PIB aumentar. Aumentando o PIB, vai ter mais recolhimento de tributos em 2, 3 anos. Mas o prioritário agora é trazer dinheiro novo. E o Brasil tem condições de trazer dinheiro novo por causa de alguns setores saudáveis. Aí, né, o mercado financeiro está se acelerando, né? Então, é questão de tempo. A gente não tem tempo para fazer o que os Estados Unidos fizeram. Eles também não tinham, mas a resposta da indústria americana foi muito veloz, né? E a gente não teria essa velocidade aqui no Brasil. E outra coisa, quando você muda a legislação no Brasil, você abre ralos que você nem imaginava. Então, se tiver um movimento de redução de tributos agora, você pode abrir a última porta que falta do inferno para sair planejamento de tudo que é lado, entendeu? Agora, sobre a PEC 45 e uma necessidade de reforma do IR, essa reforma que apareceu aí, ela nada mais é do que um compilado de reformas que já estavam andando no Congresso Nacional, entendeu? Então, mesmo com a PEC 45, haveria PLs aí andando, como tributação de fundos, títulos públicos, dividendos, tudo isso já estava andando no Congresso Nacional. Aconteceria mais cedo ou mais tarde. O Paulo Guedes colocou tudo num pacote, como uma possibilidade vai que dá. Se ficar horrível, alguém vai ter que me dar uma resposta, porque eu preciso de 50, 100 bilhões, entendeu? Então, ele está meio que assim, ele não gosta dessa ideia. Ele não gosta. Ele fala com mais a paixão da tributação de dividendos, né? Que vai gerar 50 bi a partir do ano de 2023, que é o número que ele precisa. Entendeu? Mas teria que ter mesmo... A PEC 45 era uma reforma fatiada em um sentido. Haveria necessidade de reformar o IR mais cedo ou mais tarde, com certeza. Perfeito. Maravilha. A gente tem também aqui uma outra pergunta do Thiago Ribeiro, mas essa aqui eu vou até aproveitar para fazer um gancho para nosso eventual próximo evento. Tá? A gente vai tratar da questão da tributação do IR, né, desse projeto de lei que foi apresentado na semana passada, e isso entra aqui no questionamento do Thiago. Se você quiser, Alexandre, porque ele perguntou direto para você, se quiser dar uma pincelada bem rápida a respeito disso, do seu posicionamento acerca disso, mas de fato nós vamos abordar isso num próximo evento, então aguarde aí maiores debates a respeito, tá? Mas, Alexandre, fica à vontade. O Gabriel chegou a falar, né, da reforma do IR, no sentido que eu vou dizer também. A reforma está descalibrada porque ela pegou muito pesado com o mercado financeiro e o mercado de capitais, entendeu? Então, muito pesado. Foi excessivo demais. A tributação de dividendos, fim do JCP, fundos, um negócio assim que ficou... Eu até acho que a origem disso é uma certa indisposição do Paulo Guedes com o mercado de capitais, essencialmente, sabe? Ele fala do mercado de capitais como se fosse um grande cassino. Não é assim, entendeu? Você tem day traders de TikTok e de Instagram no Brasil, mas você também tem Luiz Barsi, que fala de carteira previdenciária, né? Você tem uma série, um mercado sério de capitais que é importante. Um país que não tem mercado de capitais é selva. Não tem mercado de capitais na Venezuela, na Bolívia, entendeu? Então, assim, a reforma está muito concentrada no mercado financeiro de capitais, o que é um negócio, assim, injustificável, entendeu?
Então, nesse ponto, eu acho que ela é ruim. Agora, ela tem dois pilares, né? Tabela, a gente divulgou isso no nosso grupinho do WhatsApp, né? Depois eu botei no LinkedIn também. Correção da tabela do IR que era necessário fazer, com a redução do desconto simplificado. Eu acho justo. Você resolveu o problema de IR de pessoa física dentro do IR de pessoa física. Agora, o segundo pilar descalibrado é a redução da alíquota compensada para todo mundo, compensada só pelo mercado financeiro de capitais, entendeu? Aí não dá, né? É ruim. E a questão da JCP também, né? Possibilidade de dedução. Sim, que afeta o mercado de capitais, essencialmente, né? Perfeito. É isso aí. Não, a reforma tira toda a atratividade do fundo imobiliário, né, Alexandre? Toda a atratividade do fundo imobiliário. Que está no ambiente aí no mercado de financeiro de capitais também, né? Como é que eu posso dizer? Pegaram os caras atrás da árvore, entendeu? Porque, na verdade, tem um mal de origem aí que é o seguinte: o Bolsonaro não seria um cara que eu traria para conhecer a minha mãe, entendeu? Jamais deixaria minha filha chegar perto dele de máscara, entendeu? Não. Mas ele é o presidente da República. Ele é o cara que pode escolher o ministro influenciar e escolher o ministro da Economia. A sociedade, o que fez em relação a ele? Fez um negócio que não é bom. Se distanciou dele. Entendeu? Aí você distancia o cara, ele faz o que ele quiser. Entendeu? Então, hoje você vê, quem que enxerga a presidência da República hoje como uma instituição no Brasil? Ninguém. Mas O que nós vamos fazer? Nós vamos ficar com 4 anos deixando o cara falando sozinho, e a nossa vida, como é que fica nesse meio tempo, entendeu? Então, o mercado financeiro de capitais ficou com nojinho com ele, tá aí o que aconteceu, levou ferro. Agora vai ficar desesperado lá, correndo atrás dele, para ver se ele consegue interagir na reforma. Então, o que a sociedade deveria fazer é ter uma atitude mais adulta. A sociedade brasileira está se comportando como criança. Eu não gosto dele, tal, não, entendeu? Não vou chamar para o parquinho. Não pode ser assim. Tem que falar, olha, não gosto de você, mas vamos conversar aqui de homem para homem, né? A sua ideia é ruim, está aqui uma proposta melhor. O que a sociedade fez? Abandonou o Bolsonaro falando sozinho, o ministro da Economia, e correu para o Congresso, com o Rodrigo Maia, porque ele patrocinou esse movimento. E agora está aí. Como é que vamos ter que fazer isso? Agora está todo mundo tentando bater na porta dele para finalmente tentar apresentar uma solução. Então a sociedade, eu acho que agora está se amadurecendo no aspecto fiscal. A pandemia está acabando, o mundo novo vai começar, e nós não podemos destruir um setor da economia, entendeu? De forma irresponsável, como esse PL do IR quer fazer. Mas alguma coisa tem que ser apresentado. Não dá para ficar como está, entendeu? Notícia de hoje, hein? Notícia de hoje aqui. Lira está dizendo lá para a galera que ele já coloca para votação a CBS ainda agora, até o dia 18 de julho. Gabriel, vou te falar uma coisa. Olha. Isso tem que ser dissociado do resto de discussão de reforma tributária. Tem que ser aprovado hoje, amanhã cedo, que é para tapar os ralos do contencioso de PIS e COFINS, entendeu? Porque quanto mais demorar para tapar esses ralos, maior a necessidade de tributar dividendos. E as pessoas não pensam nisso, entendeu? Mas vai gerar mais contencioso, hein, Alexandre? O quê? A CBS? Vai. Qualquer coisa, né? Mas, assim, essencialmente, você tem a questão dos serviços, né? Que é uma discussão, mas é difícil de você demonstrar confiscatoriedade nisso. O governo está disposto a criar uma alíquota intermediária para serviços, né? De 12, sei lá, para 10. Não sei. Mas alguma coisa tem que ser feita no PIS e COFINS urgente, entendeu? Perfeito. Tema para o nosso próximo evento, que agora já confirmado aí, que vai ser o próximo a ser votado. Essa é uma informação que eu ia dar ao final. Nosso próximo evento ou seria sobre a questão do IR, do projeto de lei que foi apresentado semana passada, ou sobre a CBS, o que viria primeiro a ser votado. Então, vamos seguir com um evento sobre CBS, e aí a gente debate aí o que se vai aumentar ou não, contencioso, né, Gabriel? Que problema, hein? Porque os dois estão andando na mesma velocidade, né? Qual tema escolher? Talvez o intervalo entre um evento e outro tenha que ser curto, né? Ou a gente fala tudo de uma vez só. Eu acho que talvez. E aí você faz um mais detalhado, né? Sobre um e depois sobre outro, mas pelo menos para falar alguma coisa já, né? Muito legal, bacana, gente. Eu queria aí só abrir, então, para eventuais considerações finais, uma saudação final de vocês. Eu tenho mais alguns recados a dar ao final aqui, mas, por favor, Gabriel,
faça aí suas considerações finais, por gentileza. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui. Foi uma manhã simplesmente maravilhosa, aprendi demais e saio daqui certamente com mais conhecimento sobre a reforma tributária. A gente tem que discutir muito esse assunto, apesar da correria. Eu acho que nós, como sociedade civil, como operadores de direito tributário, a gente precisa estudar, se debruçar, questionar para tentar evoluir. Evolução ela é necessária e movimento gera movimento. Parabéns, Rubens, parabéns ao Gert por esse evento e pela sequência que vem, porque isso é fundamental para o crescimento do debate no Brasil. Fundamental. Eu brinco falando que a gente precisa no Brasil de mais democracia tributária. É isso que falta. E isso aqui é, sem sombra de dúvidas, um dos passos largos caminhando para essa democracia tributária. Perfeito, excelente, Gabriel. Alexandre Pacheco, suas considerações finais, por gentileza. Poxa, eu queria agradecer aí a abertura desse espaço para discutir ideias perigosas, né? Mas, essencialmente, o que a gente aprende em debate filosófico? Né? No debate, não no debate onde a gente quer ganhar, né? Que isso seria dialética heurística, né? Onde você quer superar o outro, como no Brasil só se faz, você só quer ganhar a discussão, né? E no ambiente político que contamina tudo, né? O povo põe política no futebol, nos filmes, no desenho da Peppa Pig, né? O Brasil é muito zoado, né? Mas no debate filosófico, que eu acho que é o que foi feito aqui, você dá um passo para trás, abre mão temporariamente do seu ponto de vista, e tenta enxergar o ponto de vista do outro, não é? E, eventualmente, você vai terminar a discussão com as ideias que você sempre teve. Mas, pelo menos, fala, porque tem outras pessoas ouvindo, formando opinião, e aprende, né? Isso falta muito no Brasil. Tem certas coisas que no Brasil viram maldição discutir. Não pode ser assim. Ideias são ideias, né? Algumas não dá para discutir, né? Mas, no geral, não em matéria tributária, né? Então, acho que a gente teve aí um excelente começo, né? Muito obrigado. Agradeço o Gabriel, o Rubens, o Bernardo Japi. Foi uma manhã muito proveitosa. Muito obrigado. Sem dúvida que foi. Eu agradeço imensamente. Vocês foram muito rápidos em aceitar o convite. Isso dá muito prestígio aqui para o nosso grupo. Dr. Bernardo Japi também. Infelizmente, Patrícia Subox não pôde participar, mas esperamos ela nos próximos eventos também. E a todos os membros do Gert que estão lá, fiquem à vontade para se disponibilizar aqui para participar do nosso evento, dos nossos eventos, né? O debate está sempre em alto nível, então a gente vai ficar muito feliz que todos de fato participem. Então eu vou só comentar aqui, colocar os últimos comentários. Graziela Junqueira adorou a questão da democracia tributária, isso aí também gostei bastante. Precisa muito disso, né? Precisa do debate, né? E aqui no Gert a gente vai sempre respeitar as opiniões opostas, né? E sempre estimular, inclusive, também essas opiniões opostas. A gente precisa desse debate para poder crescer como sociedade e melhorar a questão do cenário tributário caótico que a gente vive hoje em dia. Ciomar aqui dando parabéns pelo evento, Tiago Ribeiro, a Graziela aqui de novo, muitas pessoas se manifestando aqui. A gente teve uma audiência boa para um evento ao vivo sobre reforma tributária. Esse vídeo vai ficar disponível no canal do Gert no YouTube, para quem quiser acessar depois. Então, vai ficar disponível para sempre aí, e a gente espera que isso possa, de fato, influenciar o debate político no país. Então, aqui termina o nosso primeiro evento do Gert. Nosso próximo evento provavelmente deve ficar, então, entre a discussão do CBS e alterações do IR. Vamos apenas aguardar, então, aí se de fato vai ser a CBS mesmo que vai seguir. E fique atento ao nosso canal do YouTube e no LinkedIn, então, para acompanhar essas novidades. Havendo interesse, eu reitero, envie um e-mail com seu nome completo, telefone no WhatsApp, local onde trabalha, para que você se torne membro do Gert, pode participar desse nosso grupo de WhatsApp. Tenham uma excelente quinta-feira.